Ok, gravando agora, boa noite. Na aula passada, a gente viu a introdução sobre as equações diferenciais, como é que se resolve, quando que uma função aqui é a solução de uma equação diferencial, tal. E aí hoje nós vamos começar a estudar os métodos que a gente tem para resolver as equações diferenciais. E aí são vários métodos e a gente vai começar hoje com o método da equação separável. As equações diferenciais ordinárias de primeira ordem. Aí, de novo, a gente tem umas equações diferenciais que são ordinárias e tem as que são equações diferenciais parciais, né, quando envolve derivação parcial. Então, as formas normal e diferencial de primeira ordem. A gente tem assim, ó, uma grande quantidade de equações diferenciais ordinárias de primeira ordem pode ser escrita na forma normal, que é dada por isso aqui. Tá, ó. Aí aqui a gente tem o y, o símbolo de derivada, tal, igual a f de xy. Ou ela pode estar na forma diferencial, que é aqui. Isso aqui ele pode ser escrito como uma forma de quociente, e essa forma de quociente a gente disse que é uma forma diferencial. Pegando esse f, desmembrando ele em duas novas funções, aí eu teria y igual a m de xy, o y' aqui, né? Repetir. E aí o que está aqui no segundo mesmo eu fiz em m de xy e n de xy, na forma de quociente. Seria como se eu tivesse, por exemplo, essa equação que eu coloquei ali atrás, agora há pouco, eu coloquei assim, ó, y igual a x ao cubo. E aí, ao derivar isso, se eu dissesse assim, vamos supor que, vou pôr aqui x à quinta para ficar melhor, aí eu vou pôr que y' é igual a 5x à quarta. Isso aqui está na forma simples, né? Na forma que a gente chama de forma normal. Mas eu posso escrever isso assim, ó. Derivada de y é igual, no lugar de ser 5x à quarta, eu poderia pôr assim, ó, 5x ao cubo sobre, vou pôr assim, 5x a 7 sobre x ao cubo. Aí veja, ó, 5x a 7 sobre x ao cubo dá a mesma coisa que x à quarta, 5x à quarta. E essa parte de cima aqui a gente chama de m, e a parte do denominador a gente chamou de n. Eu escrevi a mesma equação diferencial agora só na forma de quociente. Só mexendo estrategicamente. Eu poderia botar que era 5x elevado a 12, por exemplo, menos x à oitava, que aí x a 12 menos x à oitava continuaria x à quarta. Então, é só uma estratégia, uma forma de escrever isso. Você tem uma função aqui e a gente escreveu ela como duas outras funções, na forma de quociente. Só estrategicamente para escrever algo do jeito que a gente quer. Então, pegamos uma função qualquer e essa função a gente transformou em duas e escrevemos em forma de quociente. Lembrando agora que esse símbolo de derivada nada mais, nada menos é do que a derivada de y em relação a x. Então, no lugar que tem y' de x, eu posso escrever assim, a dy dx, derivada de y em relação a x. E aí, convenientemente, de propósito, vou colocar um sinal negativo aqui, tá? Considerar que tem um sinal negativo, mas isso é de acordo com o meu interesse, de acordo com o meu propósito.
E aí, com isso, ó, escrevemos dessa forma. E aí, multiplica cruzado, regra de 3 simples. Aí eu tenho m de xy vezes dx igual a n de x menos n de xy dy. Então, fiquei com isso assim, ó. M de xy dx é igual a n de xy dy. E aqui é um menos. Eu coloquei o menos de propósito, né? Já justo para quando eu passar isso para o primeiro membro, ele ficar positivo. Então, aqui estava menos, que eu coloquei de propósito aqui, ele vem para cá, primeiro membro, ficou m de xy dx mais n de xy dy. Isso aqui está dito que está na forma diferencial. Tá? Então, a gente tem assim, ó, a equação diferencial, essa daqui, ó, veja que está y' igual a cosseno x mais y. Aí você olha isso aqui, y'. Ele está na forma normal. Esse aqui, y' igual a x sobre y. Por ele estar assim como y', ele está na forma normal. Mas ele pode ser escrito na forma diferencial. Para escrever na forma diferencial, a gente faz como fez com essa daqui, ó. No lugar que tem y', colocamos derivada de y em relação a x. Então, ó, trocamos por dy dx. Só de fazer isso, a gente vai estar com ele na forma que a gente disse que é de diferencial. Como aqui já tem uma divisão, eu não vou precisar fazer aquele artifício que eu fiz aqui, tá? Só aproveitar o que já tem aqui. E aí, multiplicou cruzado, regra de 3 simples. Tenho x dx, x dx igual a y dy. Agora, passa isso aqui para o primeiro membro, igual a zero. Aí eu tenho x dx menos y dy é igual a zero. Isso aqui está na forma diferencial. Tem o cara na forma normal e ele na forma diferencial. Professor, por que aí não precisou usar o artifício do menos, do sinal? Não, aqui eu só estou escrevendo o cara como uma função qualquer. E você não sabe qual é o sinal dele, né? Se é o sinal positivo, se é sinal negativo. E aí, como eu tinha ele nessa situação, e aí eu precisava que isso aqui fosse mais, aí eu coloquei esse f de xy primeiro como uma divisão de duas novas funções, mn, e depois, de propósito, eu coloquei como se fosse negativo, sem saber quem é a função. Né? Nessa daqui, você poderia fazer, mas desnecessário. Eu poderia, por exemplo, escrever assim, ó, dy, dx, eu já conheço o sinal. Aqui eu sei que é positivo, mas eu poderia escrever assim, ó. Menos, aí eu teria que escrever menos x, para não alterar a equação, né, sobre y. Aí teria menos, menos. Mas aí, como aqui eu já conheço o sinal, já está a função dada certinha, conhecida, aí eu não preciso usar o artifício não ali, eu só usei para demonstrar essa formulazinha. Tudo bem? Então vamos aqui, ó. A forma mais simples que se tem de uma equação diferencial é a equação separável. Essa é a mais simples e básica de todas que tem. É tanto que no contexto histórico, quando eu mostrei para vocês ali no início, vocês puderam ver que lá em 1600 e pouco, quando começaram a trabalhar com as equações diferenciais, se trabalhou com
as separáveis. Mas as equações separáveis são as mais básicas, né? E elas não representam muitas coisas, muitos fenômenos da natureza, porque os fenômenos da natureza eles são compostos por vários itens que influenciam na equação. Por exemplo, se eu for trabalhar com crescimento e decrescimento populacional, aí o crescimento da população ou o decrescimento vai depender da qualidade de vida, o tipo de alimento que o pessoal utiliza, se existem vacinas ou não, a qualidade de saúde da população, depende da qualidade da água, depende se tem saneamento básico, depende se você tem alimento adequado. Então, tem uma série de fatores que influencia no crescimento populacional. A expectativa de vida das pessoas elas vão aumentando, por quê? Porque as pessoas têm mais recurso financeiro para se alimentar, para tratar da saúde, elas têm melhores alimentos disponíveis para adquirir, mesmo que se diz, alimento é com agrotóxico. Mas ainda assim tem uma quantidade de alimento maior disponível, a pessoa pode comprar mais, a pessoa não vive ou vive em situação de miséria. Os locais onde as pessoas vivem em condições delicadas, a vida deles é bem encurtada. Você vê a pessoa com 40 e pouco, 50 anos já está indo para... Enquanto nas regiões mais desenvolvidas você vai para 70, 75, 80 anos. Então, depende de vários fatores, e cada fator desse é uma variávelzinha aqui que é analisada. É uma variável X, é uma variável Y, é uma variável Z. E aí, quando você vai juntando variáveis, aí fica difícil para separar, ou até impossível. Mas aí para a gente começar a esquentar as turbinas aí no trabalho com as equações diferenciais, a gente vai começar com as que são separáveis, que uma função que tem só um tipo de variável, ou uma outra função que só tem um outro tipo de variável, a gente consegue fazer a separação. E importante aqui no desenvolvimento das equações diferenciais, que vocês saibam derivar e integrar bem. Vocês sabendo isso, show! Mesmo as que são consideradas difíceis, vocês vão conseguir fazer de boa. Né? Então, tá ali, tá? Como m de xy, n de xy, que multiplica dx, ali multiplica dy. Se no lugar desse m de xy eu conseguir colocar só m de x e ficar com dx, e no lugar do n de xy eu conseguir pôr só ny e estar com dy, aí eu passo essa expressão aqui, essa parcela para o segundo membro, e elas ficam separadas. E a partir do momento que elas ficarem separadas, aí é só aplicar a integral de um lado, integral do outro, e pronto, a gente já vai ter a primitiva, né? Já vai ter a solução da equação diferencial. Então, quando ela está aqui desse jeito, só com mx, dx, só um tipo de variável aqui, x. Nessa outra expressão, nessa outra parcela, só um tipo de variável, y. Quando a gente consegue fazer isso, ela é chamada de equação diferencial separável, tá? E aí ela é motivada, claro, porque você consegue separar as funções de modo que você consiga fazer a integração dela facilmente, né? E aí, para que vocês entendam melhor isso, aí a gente vai resolver exemplo. Por exemplo, eu tenho aquela equação diferencial que a gente estava ali agora há pouco na nossa questão aqui, ó, essa. Y' igual a x sobre y. Peguei ela como exemplo.
A equação diferencial y' é igual a x sobre y está na forma normal. Então, para a gente resolver, nós vamos colocar ela na forma diferencial. Então, a gente vai reescrever isso. Aí, no lugar que tem y', dy dx, trocamos. E agora ela ficou assim, ó. Basta que se multiplique cruzado aqui, regra de 3 simples, ó, vou ter x vezes dx igual a y vezes dy. Aí observe, ó, que no segundo membro a gente só tem termos de y e no primeiro membro a gente só tem termos de x. Então, dessa forma, a gente diz, essa é uma equação diferencial separável, tá? Porque a gente conseguiu pôr só os termos que tem x no primeiro membro, só os termos que tem x no segundo membro, tá? Então, a equação ela está separada, com termo só de x e termo só de y. Então, quando isso acontece, a equação é separável. Bom, chegamos nela aqui. Sei que a equação é separável. Se a equação é separável, agora a gente vai resolver a equação diferencial. Resolver a equação diferencial nada mais é do que aplicar a integral. Se eu tenho algo que foi derivado, eu quero desfazer essa derivação para encontrar qual era a equação anterior, que a gente chama de primitiva. E aí, quando a gente faz isso, aí eu integro e volto atrás, vou ter a minha equação primitiva, porque a gente tem assim, ó. Em matemática você tem, se você fez uma equação, você fez a soma dessa equação, o que desfaz a soma é a subtração. Se você trabalhou com multiplicação em uma equação, o que desfaz? Divisão. Se você trabalhou com exponencial, o que desfaz é o logaritmo. Se você tem a derivada de uma função, o que desfaz essa derivada é a integral. Tá? Aí, por exemplo, se eu tivesse assim, ó, y igual a x à quinta, que a gente fez agora há pouco. Então, o y' é igual a 5x à quarta. E aí, o que eu quero agora é encontrar qual era a equação que a gente tinha antes. E aí, vamos pôr aqui que eu tinha 5x mais 5, 5x à quinta mais 7, por exemplo. Aí, quando eu derivei, eu vou ter 5x à quarta. Derivada de constante seria mais zero. Perdeu? Aí, agora eu quero saber qual é essa equação. Para isso, basta que eu faça a integral de y, desse cara aqui, dy, né? Que é igual à integral de 5x à quarta dx. Bom, aí eu falei outro dia para vocês, ó, a integral da derivada de uma função é quem? A própria função. A própria, então é y. A integral desse outro lado, que esse aqui, desse primeiro lado, eu integrei em relação a y. Agora eu vou integrar em relação a x lá, né? Foi derivada em relação a x. Então, você vai ter como? 5x à quinta, né? Sobre 5, você acrescentou mais um ali, né? Sobre 5, mais uma constante. Aí, simplifiquei aqui, a nossa primitiva é x à quinta
E aí a gente só não conseguiu de volta o 7, né? Mas eu obtive aqui uma constante. Para obter o 7 de volta, eu tenho que atribuir um valor para x, um valor específico para y aqui, e aí a gente conseguir ter o 7 de volta. Né? Eu poderia pôr, por exemplo, se o y for 8 e o x for 1, aí eu vou ter aquela condição ali de volta. Bom, então, na equação diferencial, os procedimentos que a gente faz é exatamente esse, é descobrir qual era a primitiva, qual era a equação que a gente tinha antes de derivar. E isso ajuda a gente a resolver muitos problemas do dia a dia, ou problemas de indústria, problemas de tratamentos e etc., né? Que usa as equações diferenciais. Então, agora, o que a gente vai fazer? Ó? Eu tenho a equação diferencial. Eu quero saber qual é a primitiva, qual é a equação que deu origem a isso. Então, basta que a gente integre os dois lados. O primeiro aqui está derivado em relação a x, então eu integro em relação a x. Está derivado em relação a y, integro em relação a y. Então, aplicou a integral dos dois lados. Aí lembra, a equação é uma balança de precisão. A hora que você aplicou a integral no primeiro lado, ela desequilibrou. Aí você vai e aplica a integral do segundo membro, aí ela volta para o equilíbrio. Então, o que você faz num lado da igualdade, você tem que fazer do outro. Então, aplicamos a integral, está aqui. A integral de x dx é x ao quadrado sobre 2 mais uma constante. Aí eu chamei de constante 1 porque eu vou ter mais outra constante aqui do outro lado. A integral de y dy é y ao quadrado sobre 2 mais uma constante. Daqui agora, veja que eu tenho 2 no denominador, então eu vou tirar o mínimo, 2, 2. Aí eu tenho aqui 2, vai dar 1, vai ficar x ao quadrado. Aí aqui é sobre 1, o 2 para 1, vai ser 2 vezes C1. Ou poderia só fazer direto aqui, multiplicando. Então, mais 2C1. Do outro lado, eu tenho y ao quadrado, mais 2C2. Com isso, lembra que eu falei que era uma balança de precisão? Então, aqui você corta esse primeiro membro, corta ali. Tá? Porque a gente tirou o mínimo, já está ok. Aí ficou x ao quadrado mais 2C1 igual a y ao quadrado mais 2C2. Tá? Aí, agora, vou deixar só essas constantes, aqui é 2, né? Só essas constantes para o segundo lado. Então, vou ter assim, x ao quadrado menos y ao quadrado, passei esse aqui para o primeiro membro, é igual a 2C2 menos 2C1. Aí, 2C2 menos 2C1, aí, como aqui é constante, eu digo que ele é uma constante só, para facilitar para a gente, para escrever. Então, daqui que apareceu, ó. Aí a gente diz, 2C2 menos 2C1 é C, é uma constante. E aí a nossa equação ficou assim, ó. X ao quadrado menos y ao quadrado igual a C. Essa é a nossa primitiva. E se você derivar em relação a x, vai ser isso. Se derivar em relação a y, você vai ter essa outra parte. Tá? Isso aqui a gente chama de solução geral. Por que ela é uma solução geral? Porque eu tenho essa constante aqui, que eu não sei quem é ela. Essa constante pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 50, pode ser menos 1, menos 2. Então, ela é uma solução geral. Na verdade, ela representa uma família de soluções.
que satisfaz essa equação diferencial aqui. E aí agora você vê o seguinte, ó. Se a gente quiser saber um valor específico para o C, você tem que dar valores para x e para y, que a gente chama de condição inicial, que é uma condição que você dá valores, né? Então, ó, se eu pegar, por exemplo, para x igual a 3 e y igual a 1, aí no lugar que tem o x eu coloco 3, no lugar que tem y eu coloco 1. Então, ó, 3 ao quadrado, 9, menos 1 ao quadrado, vai ser 7. Vai ser 8. Então, significa que esse C ali, para essa condição aqui, vale 8. Exclusivamente para essa condição, quando o x é 3 e o y é 1. Se você mudar o valor do x aqui, ó, o que está no parênteses é o x. Digamos que você colocar, e se for y2 x ou y2 igual a 1. Aqui é o x, esse cara troca no lugar do y. Então, você teria 2 ao quadrado menos 1 ao quadrado é igual a 3. Aí eu já teria um outro valor para C. Então, cada situação dessa ela vai representar um gráfico que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, ó, C é 8. Então, significa que x ao quadrado menos y ao quadrado é igual a 8, condição para que quando o x é 3 e o y é 1. Se o x for 2 e o y for 1, aí você já vai ter x ao quadrado menos y ao quadrado igual a 3. Então, agora, essa situação aqui, que a gente deu a condição inicial, tem livro que chama de condição inicial, tem livro que chama de condição de contorno. Mas é a mesma coisa, tá? Se você chegar e olhar, dada a condição de contorno tal, é a mesma coisa que a condição inicial, que deu valores para x e valores para y para substituir e encontrar a constante, saber quanto é que vale a constante para aquela situação específica. Quando ela está assim, é solução geral. Quando ela está aqui, é solução particular, quer dizer, ela é específica para essa situação. Então, vejamos uma ilustração aqui. Vamos ali. Para a internet, Symbolab. Dá para fazer no Symbolab, dá para fazer no GeoGebra também. Gráficos. É x ao quadrado menos y ao quadrado. Aí, se eu pôr igual a C, aí ele vai ter esta função aqui, ó. Tá? Mas ela não... aqui ele colocou, por exemplo, para o C igual a 1. Mas aí você pode ir mexendo aqui, ó. Essa família de solução. Tá vendo aí o que acontece? Então, à medida que você vai mexendo no valor de C, você vai tendo novas funções para ser positivo, para ser negativo. Isso que a gente chama de família de soluções. Agora, eu pego para um C específico. Vamos pegar aquele C que a gente viu ali agora há pouco, tá? Vamos pegar ali para C igual a 8, que a gente colocou ali agora há pouco. Ó. Eu tenho esta função aqui. Ó.
Essas linhas aqui são chamadas de assíntotas. É porque aqui a gente tem hipérboles, tá? E aí essas hipérboles eu tenho tanto à direita quanto para a esquerda, e aí a gente tem essa linha vermelha aqui, é uma linha que separa essas regiões aqui de tal forma que essas assíntotas aqui, elas não encostam nessa linha vermelha. Isso aqui vai até o infinito, mas elas não encostam. Isso eles colocam, é colocada para hipérboles. Tá? Então, ó, quando a gente tem x ao quadrado menos y ao quadrado igual a 8. Se a gente mudar, o outro lá foi igual a quanto que a gente viu? O outro foi igual a 3, né? X ao quadrado, eu teria x ao quadrado menos y ao quadrado igual a 3, que a gente viu para uma condição quando o x é 2, o y é 1. Então, vamos pôr aqui. Ó. Só trocar aqui, 3. Então, ó, veja que para a primeira condição, quando x é 3 e y é 1, eu tenho essa rosinha aqui. Para a segunda situação, quando x é 2 e y1, eu tenho essa roxinha. Aí, se a gente fizer outras, vamos pegar aqui para outra situação, vamos pensar aqui. Professor, Oi, como é que faz para aparecer as assíntotas aí no gráfico? fazer 100? Não, é porque o meu não está aparecendo a vermelha aí, ó, as assíntotas. Assíntotas, Não, aquele apareceu automático. é? Aham. Mas elas não são necessárias, não, tá? É tanto que se você fizer, eu acho que no GeoGebra ele não vai colocar as assíntotas. Aí você teria que ter uma programaçãozinha para fazer ela aparecer. Eu estou no Symbolab mesmo, mas não está aparecendo, por Tá isso. aparecendo, não? Não. É, mas ela não é necessária, não, tá? Eu não sei se não é por questão de ampliar, não. Eu não sei te dizer por quê, mas elas não são necessárias aqui, tá? Até eu plotei o gráfico ali e coloquei sem elas aqui, ó. Se colocar mais, dá um círculo, né? Oi? Se colocar mais, dá um círculo. Se colocar mais, aí é a equação da circunferência. E aqui, ó, aí se eu coloco um sinal de mais, aí já é a equação da circunferência. E aqui, veja que ela aparece já com seno e cosseno aqui também, né? Mas aí, se é menos, aí ela é hipérbole. Aí vamos ver um outro aqui, ó. Se a gente... Aqui eu coloquei como 3 e 2. Vamos pôr ali. Aí tem como fazer a elipse, professor, também? Hã? Aí tem como fazer a elipse também? Elipse tem, né? É só você... A elipse, eu acho que ela estaria sobre... Como é que é a equação da elipse? Eu não lembro. Mas aí dá para fazer também, é só escrever a equação ali. Descobri. Oi? Já descobri onde é o X aí. A assíntota? É, E aonde? ela aparece quando eu coloco o número ali na constante. Quando não tem constante, ela não aparece. Ah, tá, entendi. Aí se você colocar um valor, No lugar desse 8 aí, por exemplo, se colocar o C igual fez antes, entendi. aí some. De fato, aquela hora ela estava 100, né? Quando eu coloquei ela só genérica, para mostrar para vocês o que ela fazia, né? É uma família de soluções ali. Aí ele não estava aparecendo mesmo a assíntota. Então agora, eu falei que o outro ia botar quanto?
3 e 2. Aí se eu pôr, por exemplo, para y, para y3 igual a 2. Aí, então, eu teria 3 ao quadrado menos 2 ao quadrado igual a 5. Aí a gente teria, então, x ao quadrado menos y ao quadrado igual a 5. Eu vou pôr aqui. Aí, veja. Então, à medida que você vai variando isso aqui, você vai tendo soluções particulares. Eu tenho a primeira solução particular aqui, para x ao quadrado menos y ao quadrado igual a 8. E aí você vê até quando você faz isso, você já vê que ele já escreveu isso como uma equação da hipérbole. Está vendo ali, ó, x ao quadrado sobre 2 raiz de 2, né? Porque dividiu o 8 ali para ficar 1 no segundo membro, né? Para ficar como se fosse a equação da hipérbole mesmo. Menos y ao quadrado, tal. Ó, se você ir na outra, ele vai estar com a equação da hipérbole ali. Ó. Ó. À medida que, se você for lá na outra também, sempre a equação da hipérbole vai estar 1 no segundo membro, né? Porque ela é sobre o r ao quadrado, eu acho que é isso. Tudo bem? Entendido aqui? Então, ó, cada uma dessas situações é uma situação particular, é uma equação particular. E aí, se você deixar ela só com aquela constante, ela ficou uma equação geral, porque ela representa todas as outras infinitas soluções particulares. Basta que você dê valores para o C, e aí você vai ver ela variando, né? Como a gente viu agora há pouco. Deixa eu aqui deletar isso. Como é que deleta? Ô, meu filho, deleta aí. Sim. Assim que é mais fácil. É interessante aqui, ó, no meu, Doraliza. Mesmo sendo com a constante aqui não definida, ela aparece com as assíntotas. E aí, ó, de novo, ó, aqui está uma equação geral, e aí você vê, ó, quando eu colocar ele para girar aqui, para mostrar todas, ó, ele vai mostrando todas elas, todas as possibilidades que a gente tem de solução. Cada movimentozinho desse é uma solução particular que a gente tem, né? Ali para 1,1, 1,2, 1,3, aí você vai tendo infinitas possibilidades de solução particular. Então, com C, solução geral. E é importante que vocês façam como Doraliza, né? A gente vai falando aqui, você vai fazendo a brincadeira aí também, que aí vai aprendendo, mexendo nas coisas, fazendo as coisas. Então, ó, o gráfico aqui teria a assíntota aqui, né? Esse aqui eu peguei do GeoGebra, fiz no GeoGebra, aquele agora eu fiz no Symbolab. Aí, se tivesse feito com GeoGebra, ela aparecia com as assíntotas aqui. Não é obrigado. Então, a gente tem aqui três possibilidades que eu pus só para brincar mesmo, né? Que você poderia pôr mais possibilidades. Não tem problema. Entendida a questão? O X da questão aqui é você diferencial. Solução geral
e solução particular. Quando você estiver resolver os problemas, você vai ter que indicar, ó, essa aqui é a solução geral, que representa a solução dessa equação diferencial. Essa aqui é uma solução particular para aquela condição que foi dada ali, tá? Para a condição inicial ou para a condição de contorno. Então, vejamos outro exemplo. Mostre que a equação, essa daqui, é separável. E depois, encontre uma equação para suas curvas integrais. Estão pedindo duas coisas. Uma é só fazer a separação. Tá? Se você conseguir separar, você mostrou que ela é separável. Depois, encontrar uma equação para as curvas. Então, a gente vai ter agora assim, ó. Ao multiplicar cruzado, regra de 3 simples, aí você vai ter ela dessa forma aqui, ó. Vou ter y1 menos y² vezes dy é igual a x² vezes dx. Você poderia ter colocado esse x² dx primeiro, esse segundo, não importa. E aí, ó, como ficou no primeiro membro apenas termos que têm y, você vai dizer, mas aqui tem 1. Esse 1 seria equivalente a 1y elevado a zero. Tá? Então, só tem termos de y. No segundo membro, só tem termos que têm x. Quando a gente conseguiu fazer isso, a equação é dita de separável. Vamos estar aqui. Do jeito que a gente queria mostrar que era. Simples assim. O próximo passo agora é encontrar uma equação para as curvas integrais. Encontrar uma equação para as curvas integrais nada mais é do que encontrar a primitiva dessa derivada, dessa equação diferencial. E aí, o que é que você faz? Você vai fazer assim, ó, integrar essa equação. Né? Então, aplica integral nos dois membros. Está aqui a integral aplicada. Ó. Integral em relação a y, integral em relação a x. Fazendo essa integração, ó, de 1 é y, de y² é y³ sobre 3, mais uma constante, né? Que é a integral indefinida, tem que aparecer constante. Aí a gente chamou de constante 1, porque no segundo membro vai aparecer outra constante. Então, a integral de x² dx, x³ sobre 3, mais a constante. Junta essas duas, tira o MMC, como a gente fez ali da outra vez, tá? Aí, tirando o mínimo aqui, vai ficar 3, 3, e aqui em cima 3, ali 3, cortamos o denominador aqui, aí vai ficar y menos y, aqui tem 3 também, né? Então, aqui cortou também. Aí vai ficar 3y³ menos 3y menos y³. Esse x³ passei para o primeiro membro, menos x³ igual a constante. Essa constante é porque eu peguei esse aqui, coloquei para o outro lado como menos 3c1. Juntei esse com esse, e aí chamei ele de c. Que era 3 constante 2 menos 3 constante 1, chamei só de uma constante. Com isso, a gente tem a primitiva, né, tem a equação diferencial, a solução geral, essa daqui. Para a gente ter a equação primitiva, basta passar esse c para o primeiro membro e igualar a zero, não, passa ele para o primeiro membro. Igual a zero, né? Mas aí depois esse igual a zero, aí você escreve ele como uma função. Então, vai ficar f de x igual a isso daqui.
Essa é a primitiva, e se você derivar em relação a y, você vai ter isso daqui, 1 menos y quadrado. Se você derivar em relação a x, você vai ter x ao quadrado. Tá? Então, até só para a gente ver, ó. df em relação a x. Vamos fazer logo em relação... faz em relação a x. df em relação a x, aí aqui em y é constante, e aqui vai ficar menos 3x quadrado sobre 2. Ou sobre 3, né? Não tem nada de sobre aqui, não. É só 3, menos 3x ao quadrado. Aí o outro, o df em relação a y. Aí, em relação a y, de 3y é 3. De y ao cubo é menos 3y ao quadrado. E aqui, de x é constante, zero. De constante é constante, zero. Aí ficou isso aqui, menos 3, isso aqui. Igual a esse. Então, se eu fizer assim, ó, 3 menos 3y ao quadrado. Esse aqui a gente derivou em relação a y. É igual, do outro lado, menos 3x ao quadrado, derivado em relação a x. Aí, simplificando tudo por 3, porque tem 3 dos dois lados, vai ficar 1 menos y quadrado dy, que é igual a menos x ao quadrado dx. E aí eu posso passar isso para o primeiro membro, tal. Posso multiplicar por menos 1, porque para ficar parecido com o que está lá, mas aí aqui a gente perdeu a questão do sinal, né? Porque esse menos x ao cubo aqui eu posso passar ele lá para o segundo. Aqui, na verdade, não era nem para passar para o segundo membro, era para fazer assim, ó. Era somar eles. Era somar? Era. Mais menos 3x ao quadrado, porque daí quando eu passar isso menos, se mais e menos daria menos, aí passar para o outro lado ficaria positivo, como está ali. Bom, mas o x da questão aqui, essa é uma parte, não leva em consideração. O que você precisava aqui era encontrar a solução geral. Encontramos a solução geral, a gente tem a primitiva, tá? Era só fazer passar isso aqui para o primeiro membro. Aí você teria o f de xy, tudo isso aqui. Agora, ele quer que você ilustre a solução disso, né? Aí, para ilustrar a solução disso, a gente teria, então, ele pede o que aqui? Depois encontra uma equação para as curvas diferenciais. Então, a gente vai agora escrever a equação para as curvas, né? E aí você tem lá, ela é 3y menos y ao cubo menos x ao cubo igual a c, que é essa daqui. Aí, o que você faz para encontrar as equações? Aí você ia dando valor para x e para y, encontrando a constante. Tá? E aí, quando você fizer isso, você vai ter as condições de contorno e vai encontrar a solução particular. Então, vamos lá para o Symbolab de novo. Esse pedacinho aí da explicação aí tá diferente na apostila. Qual? Ali é onde que está falando primitiva da equação diferencial, não tem? Essa linha aí? Sim.
Aí na apostila tá assim, equação geral. Daí não tem esse pedacinho de baixo aí. É que aqui eu acrescentei. É até onde, professor? Só abaixei para mim printar a tela. Eu acrescentei mais aqui. Ah, não. Então é muito. Eu posso enviar depois isso aqui que eu Tá. É porque esse acrescentei, pedaço aqui não tem. tá? Mas eu envio aqui que eu acrescentei. Eu vou sempre fazendo assim, vou mexendo e aí vai surgindo as ideias, vou botando mais coisa. Então, ó, esse daqui, na verdade, é só peguei esse C e botei para o primeiro lado, tá? Aí quando eu coloquei ele para o primeiro lado, aí eu tenho ele igual a zero, tá? Que teria assim, ó. 3y menos y ao cubo menos x ao cubo menos c igual a zero. Aí esse igualou a zero aqui, eu posso... isso aqui, que está aqui, é a primitiva. É o f de xy, que é a equação primitiva, tá? A única... o detalhe aqui para encontrar a primitiva é só passou esse czinho para o primeiro, igualou a zero. Então, teve a solução geral, passei o C para o primeiro membro, igualei a zero, aí o que está no primeiro membro é a primitiva. E aí, se você deriva ela, você vai ter vai encontrar essa equaçãozinha aqui de volta que a gente recebeu no início aqui, né? Ali é só manipular ela, tal, que aí você chega lá. Então, você tem aqui, ó, a figura 2, que é esta, ela ilustra algumas das soluções particulares dessa equação geral, dessa solução geral aqui. Aí a gente foi atribuindo valores. Por exemplo, eu peguei quando x é 1, y 1. Esses valores é a gente que atribui. Se o problema não deu, aí você atribui os valores, né? Que aí, à medida que você der um valor para o x e para o y, você vai encontrar quem é essa constante. Para aquela situação. Então, por exemplo, eu atribuí uma vez para um valor para x1, y1. Quando você colocar x1, y1, você vai ter, ó, aqui vai dar 3, menos 1, menos 1. Então, vai ficar 1. É o valor do C, coincidência aqui, tá? Se o x for menos 2 e o y for 2, aí você vai ter o x é menos 2, ao cubo dá menos 8, vezes menos dá mais 8. O y é 2, aí 2 ao cubo é 8, tá? Vai ficar menos 8 mais 8 vai cortar, 3 vezes 2, 6. Aí nessa condição aqui, o y vai ser 6. Então você vai dando valores, esse menos 2. Ah, onde arrumou, professor? Eu quis atribuir esse valor. Ah, você não gostou desse valor, quer colocar x3, então seria y3. Aí você ia pensar, eu quero colocar x5, y5. Aí você coloca, substitui e vê qual é o valor de C. Ele aceita infinitas soluções particulares, tá? Então, vamos lá no GeoGebra agora. 3y menos y cubo menos x cubo. 3y menos y ao cubo. É lá em cima. Menos y ao cubo. Aqui, x ao cubo. Igual a C. Aí ele vai... Aqui eu não sei porque ele encrenca aqui com isso, não aparece. Mas aí eu vou agora nessa primeira situação aqui, que é... Deu 1, deu 3, né? Vamos ver se ele vai aparecer. Não quer também.
E por que eu não sei. Vamos no GeoGebra. Aí aqui já deu o gráfico. Tá, para aquela condição que a gente falou ali, né? 3y menos y cubo menos x ao cubo igual a 3. Essa é naquela condição para x1, y1. Esse aqui. Que aí eu chamei de equação 1. Até coloquei, tá até aqui, ó, equação 1, a equação 2, a equação 3. Aí a outra eu peguei, quando é menos 2, 2. Aí quando é menos 2, vai ser, ó, 3 vezes menos 2, vamos ver quanto é que dá. Menos 2 ao cubo, menos 2 ao cubo. Estou vendo aqui até que deu errado ali o que eu falei. Aí aqui menos menos dá mais, que está elevado a ímpar, então esse corta esse vai ser menos 6, né? Menos 6. O meu gráfico lá que eu coloquei está até equivocado lá, que eu tinha colocado como 6 e é menos 6. Então, Só volta rapidinho. volta aonde? Na opção que eu estava escrevendo. É. Aqui? Uhum. Isso que você quer ver? É, porque deu menos 6. É, porque aqui deu, aqui dá Mas menos ao aí cubo. vai menos 8, né? Hã? Vai dar, tá certo. Aqui dá menos 8, vezes menos Com dá mais menos vai 8. dar mais. Aqui, Uhum. cortou. Aí, deu Certo. menos 6. Uhum. Então, o gráfico que eu coloquei aqui está equivocado. Aí, vamos aqui. Qual que é o da equação 2? Professor, mas essas letras aí tá igualzinho lá? Hã? Essa equação que você está colocando aí, 3y, Tá. A professora trocou de lugar, o Y. trocou, professor. Não, mas a ordem aqui não importa, não. Eu posso até voltar aqui, quer ver? Ah, Dá a mesma coisa. É que você já viu falar que a ordem dos fatores não altera as parcelas. 3y menos x ao cubo. Aí ela continua igual, não, a ordem das parcelinhas lá não vai mudar nada, não. Continua igual. Então, essa aqui é a equação 1 e essa outra aqui, não, essa é a equação 2, né? Não sei por que ele está trocando. A equação 1, essa aqui. Essa é a equação 2. Então, vamos mudar a cor aqui. Botar um verdinho, um cintilante para ela. O Palmeiras. Oi? Eu tô vendo seu cabuço do Flamengo. Foi a cor com verdinho aí do Palmeiras. Ah, Passada. mas não tem problema não. Colocamos, verdinho palmeirense. Deixa eu ver agora aqui. Copiar aqui, Ctrl+C, Ctrl+V.
E vamos ver ali a outra para menos 1. Então, teria 3 vezes menos 1. Aí aqui menos... Aí vai ser 1 ao cubo menos 1 ao cubo. E aí, de novo, vai dar diferente do que eu fiz ali, Reginaldo. Esse cortou esse, sobrou menos 3. Então, deu menos 3. Aqui vai ser menos 3. E aqui vamos pôr... Agora já coloquei o verdinho para te agradar e vamos botar um vermelhinho. Pronto. Ah, não, o vermelho ficou um rosa, né? Tá bom. E aí a gente tem aqui o gráfico dessas situações ali, né? Eu vou ter até que trocar o meu ali. Fazer isso agora. A gente gasta um tempinho a mais, mas eu já troco. Aqui agora tem que exportar imagem. É isso que eu vou mexendo, vou alterando as coisas. Aí, agora sim. Aí depois eu mexo no PDF. Então, vamos. Beleza, fizeram aí, entenderam? Então, esse gráfico meu aqui, ele está equivocado, aí o gráfico correto é esse aqui, para essas condições aqui que a gente colocou, né? Aí, para obter ele com as condições que estava lá, que está no PDF, eu tenho que mudar os valores lá. Tudo bem? Aí, assim, ó, cada situação dessa que a gente tem, da equação 1, da equação 2, da 3, etc., é uma condição, uma solução particular, que representa a solução geral. Ó. Então, eu tenho os exemplos aqui de gráficos para a equação geral. Aí eu tenho na cor preta, eu vou ter que mudar aqui, né? Porque eu mudei ali as equações. Aí ocorre na condição quando y1 tal, aí só tem que mudar ali a situação, né? Quando... O que eu fiz? Deixa eu ver aqui. Quando y era 1, deu quanto? Quando y é 1, deu 1, deu 3, né? Tá certo. Aí o outro, quando y é... Quando y era menos 2, deu menos 6. Aí para menos 6 deu qual? A verde, né? Equação 2. Beleza. E a equação 3, ok. Tá beleza agora. Só trocar o PDF. Show. Entenderam? Minha querida galera, meninas. Posso falar de meninas, que eu acho que não tem nem um bendito é o fruto hoje aí, né? Não tinha um tal de Jefferson? Tem só, eu acho que ele saiu, mas tem um homem. O Jefferson. Eu acho. Eu não vi ele aqui, deixa eu ver. Mais cedo eu tinha visto o nome dele. Uhum. No momento ele não está. Mas em suma aí, vocês entenderam? Beleza, né? Meninos, fala comigo. Acho que sim, professor. Sim, professor. Também acho que sim, professor, até a hora que eu tentar resolver as questões. Na hora de resolver que é o problema.
Né? Mas esse é simples. Então, ó, resolva o problema de valor inicial. O problema de valor inicial aqui seria: você tem o problema de valor inicial, que a gente chama de condição de contorno ou condição inicial. Para resolver esse, primeiro eu tenho que resolver essa equação diferencial. Então, eu resolvo isso aqui primeiro, aí depois esse aqui vai ser por último. Então, ó, como aqui você só vê TX, X ali, aqui só tem Y. Então, basta multiplicar cruzado, regra de 3 simples. Aí eu tenho, ó, 2y menos 1 está aqui. Aí a parte que tem x está no segundo membro. Agora é só integrar, porque a equação é separável. Se tivesse y enfiado pelo meio, ali com x, ou x aqui com y, aí não dá para separar e não teria as técnicas ainda, né? Que aí a gente vai aprendendo as técnicas à medida que a gente vai caminhando aqui. Então, ó, integrar ambos os lados, para a gente ter a solução geral, ou a primitiva. Então, integrou aqui, deu 2y ao quadrado sobre 2 menos 2y, mais a constante. Do outro lado, fez a integral, 3x ao cubo sobre 3, aí 4x ao quadrado sobre 2, mais 2x, mais a constante. Sempre não pode esquecer da constante. E aqui a gente simplifica, né? Esse 2 aqui simplifica aqui, o 3 com 3, o 4 com 2 dá 2. E aí tá aqui, ó. Passei os termos que tem x para o primeiro membro, ó. Tá mais x ao cubo, foi para menos x ao cubo, e menos 2x ao quadrado, menos 2x, e o C1 foi para o segundo lado, e aí eu juntei ele só numa equação. E aí faltou a gente dizer assim, onde C é igual a C2 menos C1. Não pode esquecer desse troço aqui. Então, essa equação ali é a solução geral. Juntando tudo isso, solução geral. Aí agora, feita a solução geral, nós vamos levar em consideração esse y0 igual a menos 1. Então, o cara que está no parênteses é o x, e o que está do outro lado, você vai trocar no lugar de y. E aí a gente vai ter o problema de valor inicial resolvido, né? Que é, além de encontrar a solução geral, encontrar um valor para esse C. Então, onde tem x, foi trocado por 0. Onde tem y, foi trocado por menos 1. Está aqui. Resolvendo isso tudo, a gente vai ter que C é 3. Porque aqui menos e menos dá mais. Menos elevado ao quadrado é mais. Então, fica aqui 2 mais 1, 3, o restante aqui 0. Então, significa que C é 3. E aí, feito isso, a gente tem uma solução particular. Aqui. A solução particular para a condição que foi dada. Isso é a solução do problema de valor inicial que a questão pediu. Tá? Só para vocês se familiarizando com as palavras que dizem em equações diferenciais. Isso ali, essa equação, na forma de gráfico, para esta condição específica, vai ter esse gráfico aqui, parecendo um chapéu ali que as moças gostam de utilizar. Principalmente para ir para a praia, para a piscina, bota um chapéuzinho bacana para não se queimar. Tá? Então, aqui, esboço gráfico dessa situação. Pergunta? Ela é... Professor,
Eu ali na questão ali de resolver menos 1 ao quadrado, eu colocaria que fosse zero, porque para eu multiplicaria tudo por zero. Tudo por zero. Aí. Isso. É assim, ó. Você tem, no que você recebeu lá, é y0 igual a menos 1, certo? Esse cara aqui coloca-se no lugar do x e esse aqui no lugar que tem y. Então, ó, no lugar que tem y na equação, y ao quadrado. Então, menos 1 ao quadrado. Menos 2 vezes o y. O y é menos 1. Tá aqui. Aí agora vem a parte de x. Aí o x, o que está no parênteses. Aí vai ser o 0, 0, 0, 0. Aí esse aqui é 0, 0 e 0. Esse aqui é menos ao quadrado, é mais. Então, 1 vezes 1. Esse aqui, menos vezes menos. Aí eu só não entendi por que você colocaria tudo zero. Não, por causa que eu não separaria, igual você colocou aí, o y do x. Isso que eu falei, que você explicando, sim, eu entendi. Mas se fosse para mim resolver sozinha, eu iria multiplicar os dois. Ah, sim. Entendeu? Entendi. E aí, vocês indo lá no GeoGebra de novo, ou no Symbolab, né? Aí você põe essa equação lá, plota o gráfico. E aí a gente tem o gráfico aqui que representa essa solução específica, né? E aí aqui você tem uma solução geral, que é uma família de soluções, que você vai ter vários gráficos. E aí, para uma condição específica do problema de valor inicial dado ali, essa situação. Feito? Então, vamos na outra. Encontre a solução do problema de valor inicial. Então, você resolve esse primeiro, encontra a solução geral, aí depois você vem e pega o valor inicial dado e substitui em x e y, tá? Em x e em y, e encontra quem é a solução particular para essa situação. Então, multiplicamos cruzado, regra de 3 simples. Aí eu tenho fazer aqui. Você teria assim, ó, 1 mais 2y quadrado, entre parênteses, dy é igual a y cosseno de x dx. E ainda tem um y junto lá, ó. Aí esse y que está lá multiplicando vai passar para o primeiro membro dividindo. Então, você vai ter aí 1 mais 2y quadrados dividido por y igual a cosseno de x. Tá, e aí agora você vai trabalhar isso, porque separou, beleza, aqui faltou dy. Separou, beleza, tá aqui. Agora você precisa encontrar a primitiva. Para encontrar a primitiva, tem que aplicar a integral dos dois lados. Então, aplicando a integral dos dois lados aqui, aí a gente tem assim, a integral disso daqui. Aí você tem que preparar isso para você integrar. Veja que lá em cima você tem uma adição e tudo está com denominador y. Então, você vai fazer uma separaçãozinha aqui, ó. Vai fazer 1 sobre y mais 2y ao quadrado sobre y. Aí, tudo isso aqui dy. E do outro lado,
A integral de cosseno é quanto? Integral de cosseno. Meninas. Vocês receberam uma tabelinha lá de integral, né, que eu enviei para vocês. Mas é seno, porque é a derivada do seno dá cosseno. Mais uma constante. Aí eu tenho que resolver agora esse primeiro lado, né? Então, aqui, como a integral da soma é igual à soma das integrais, é propriedade de integração. Pegando só esse aqui, ó. Aí você tem aqui, ó, aquela partezinha que eu fiz. Agora, como a integral da soma é igual à soma das integrais. Então, a integral de 1 sobre y dy mais a integral de 2y² sobre y. E simplificado aqui, y² dividido para y dá y. Está aqui. Agora, você integra isso. Integral de 1 sobre y dy é... É quanto, meu povo? ln de y, é isso? É, eu estava procurando aqui a tabelinha que eu enviei para vocês, mas ela não... Não está aqui, não. Mas é assim, a integral de 1 sobre y é ln de y. Mais de 2y, 2y² sobre 2. Simplificado fica y² mais C1. Só essa integralzinha aqui que está circulada. Então, a integral disso dá ln de y mais y² mais C1. A integral de cosseno a gente fez lá, mais C2. Bom, aí, se C1 junta com C2, tá? Aí aqui a gente vai ter passar o seno x para o primeiro membro, daí a gente vai ter isso, que é a solução geral para a equação diferencial. Para essa equação que a gente recebeu. E agora a gente vai para o problema de valor inicial, que é esse aqui, que é as condições iniciais que a gente recebeu, quando x é 0 e y é 1. E aqui a gente tem que ter um cuidado, que nós colocamos o ln em módulo, porque a gente não tem logaritmo de número negativo. Tá? Se não tem logaritmo de número negativo, ele tem que ser em módulo aqui para não ter problema com a questão dos logaritmos. Então, vamos lá substituir. Ó. No lugar que tem y, a gente troca por 1. Então, aqui vai ficar 1. Aqui vai ficar 1² e seno de 0. Aí o logaritmo de 1 vai ser 0. E o 1² menos seno de 0 é 0. E aí a gente vai ter que ser... Aí aqui tem um errinho também, né? E aí... Não é ali, não. A gente tem que ser vale 1. Aí aqui é só assim, uma explicaçãozinha de por que o ln de 1 é 0. O ln é um logaritmo especial, né? Você lembra assim, que o logaritmo... Aí você tem um logaritmo A na base B. Aí, para você escrever isso, você pode sair daqui do logaritmo de A na base B e ir para exponencial. Eu vou dizer que isso é igual a um m. Aí eu saio do logaritmo e vou para exponencial, né, que é mais fácil para a gente trabalhar. Então, teria assim, ó, A igual a... Aí esse B vem para o lugar do m, o m sobe...
E aí eu teria assim, ó, A é igual a B elevado a M. O ln, ele é um logaritmo especial, né? O ln é a mesma coisa que o logaritmo de um determinado valor na base E. E esse E é o 2,71 aproximado. Então, ln é o logaritmo natural. Então, significa que a base desse logaritmo natural é E. É tanto que quando a gente faz, vou fazer ln de E. Quanto é que vale isso? Vale 1. Por que vale 1? Porque aqui é a base E. Tá? Então, no lugar que tem um logaritmo natural, eu posso colocar assim, logaritmo de A na base E. Pensando aqui que é 1, então teria assim, logaritmo de 1 na base E é igual a 1m. E aí, esse cara vem para cá e o m sobe. Aí eu vou ter e elevado a m. Aí, e elevado a que número vai ser 1? Se eu colocar e elevado a 1, aqui dá 2,71. Se eu colocar e elevado a 2, vai dar 2,71 ao quadrado. Se eu colocar e elevado a menos 1, aí eu vou ter 1 sobre e. E aí ele vai, à medida que o expoente for crescer, se for menos 2, aí vai ser 1 sobre e elevado a 2. Aí, como o denominador vai crescendo muito, vai puxar para zero, né? Então, a única situação aqui em que faria isso daqui ser 1 seria se o m fosse 0. Todo número elevado a 0 vale 1 lá, por definição. Né? Então, é por isso que o ln de 1 vale 0, tá? Pelas essas questões aí do logaritmo. E aí, com isso, a gente vai ter que o ln de 1 é 0. Então, essa aqui é 0. Esse aqui é 0. E esse daqui é 1. E aí, restou C valer 1. Aí eu venho no lugar que tem C, troco por 1, e aí você tem uma solução particular da equação diferencial dada. E essa solução particular é o problema de valor inicial que o problema aqui pediu para a gente, né? Para resolver a condição do problema de valor inicial. E aí, disso você pode plotar o gráfico também, né? Para essa condição. Só que aí acho que é chatinho para escrever isso. Para fazer ali, ele tem que ver quais as regras para escrever o logaritmo para o GeoGebra, que eu não olhei. Mas aqui, deixa eu ver se dá certo. ln de 1. Mais y quadrado. Não, tem que escrever como log, né? Escrever como log. Log aqui na base E de y. Aí a gente tem aqui mais... Cadê o y? Y ao quadrado. Eu vou ter essa outra. Ixi, Maria. Y ao quadrado. É menos o que aqui? Menos seno. Igual a 1. Aí aqui está o gráfico desse negócio.
da situação aqui. Tá? Que feio. Horroroso, né? Vamos ver se ele rola isso. Não rola. Ficou bem feinho. Mas de forma geral é isso aí. Tá? Eu acho que lá no outro tem que, no Simbolab, eu acho que dá para digitar. No GeoGebra, eu não sei, vamos ver aqui. GeoGebra, não, aqui. Tá. Já deu totalmente diferente, mas ali eu nem sei se está. Aqui já está escrevendo outras coisas aqui, está muito doido. É menos, Lá, né? lá apareceu um só, né, professor? Deve ser isso. Deixa eu ver aqui. Eu tinha colocado. Ah, ficou misturado aqui, por isso que está feio. É menos isso aqui. É isso aqui, ó. É feinho também, né? Mas é esse negocinho aqui, ó. LN de X na base E. Ah, não, é Y, né? É Y. Eu tô botando X. Mas ele vai ficar aquele desenho lá, do mesmo jeito. LN. Não, tá certo. Então, log de Y na base E, que é o do LN, tá? Mais Y quadrado menos seno X. Aí é isso aqui. Igual a 1. Vamos ver se no GeoGebra dá isso também. Mas aqui eu não sei porque que ele faz isso aqui. Aqui é mais. Aqui é menos. Deu uma coisa que não tem nada a ver. Eu acho que aqui tem algum errinho aqui. Eu não sei o que ele está interpretando. E aí é para ficar com esse gráfico que está aqui no GeoGebra, não. Ou no E se tirar Simbolab. o, Hã? se tirar o parênteses do Y lá, será que dá certo, não? Eu não sei. Vamos ver. Desse daqui? É. Mas ele era para ficar assim. E aqui só está o deslocamento do trigonométrico. Deixa eu ver uma coisa aqui. Log. Como é que eu faço para botar a base? Base E de Y. M é igual. Tem que ver como é que faz aqui, que era para ele plotar aqui, mas nem isso ele quer aqui. M igual log. Pois é, aqui ele fala que bota no parênteses, né? Log E, vírgula, Y. Não sei por que não. Tem que olhar como é que escreve o logaritmo nesse negócio aqui. Mas, enfim, aí o do GeoGebra ele está aqui, é esse aqui.
Tudo bem? Ele até fez a troca ali no negócio da equaçãozinha, mas em suma é esse. Eu não coloquei aqui, mas é ele. Bom, e aí com isso agora, aí vocês vão receber uns exercícios para fazer, né? E esses exercícios que eu peguei aqui, ele está na página 25 do Boyce. Tá? Eu tenho aqui o Boyce, tá? Ó. E aí, na página 25 do Boyce, tá essas questões aí que eu peguei. Mas, se você quiser olhar qual é a resposta, esses detalhes, né? Na página 25 do Boyce. E aí, depois fui pegando outros exercícios para vocês fazerem. Vocês têm aqui só esse pouquinho. Aí depois tem mais esses outros, tem umas... Esses aqui é sem condição inicial, tá? Já esses daqui é com condição inicial, condição de contorno, ou problema do valor inicial, cara. Mas na próxima hora é para entregar tudo isso não, né? Mas isso aqui é rapidinho para fazer, menina. Por exemplo, isso aqui é Na próxima aula é só até o quê? 5 aí? Não, esse aqui é rapidinho para você fazer. Por exemplo, esse aqui. É muito exercício. Não, menina. É que esses são ligeiros. Deus ajuda. Você vai pegar um desse aqui, por exemplo, ó, 2 minutinhos já está pronto. Você pegou lá. E isso aqui, no lugar do Y', você vai colocar aí, ó, dy, dx. Vamos ver quanto tempo a gente vai gastar aqui. É igual a x ao quadrado sobre y. Multiplicou cruzado, regra de 3 simples. Aí eu vou ter y dy igual a x quadrado dx. Integra dos dois lados, y ao quadrado sobre 2, mais a constante, igual a x ao cubo sobre 3, mais a constante. Aí tiramos o mínimo aqui, eu vou ter 3y quadrado, não, o mínimo aqui é 6, né? São 6? Sim, professor. 6 dá 3, tá? Aí aqui dá 6c1 igual a 2x ao cubo menos 2c2. Ixi, para onde foi aqui? Tá. Aí agora 3y ao quadrado menos 2x quadrado, x ao cubo. Menos por quê? Passei para o primeiro lado. O outro ali, ó. Esse aqui, sim. Está lá do segundo lado. Depois da igualdade, né? Passei para o primeiro lado, antes da igualdade. Aí aqui é a solução geral. Aí onde o C é 6C1 menos 2C2. Menos 6C2, né? Pronto. Acabou. O que está escrito aqui depois do 2x cubo aqui? Menos o quê? 2... C ao quadrado. 2, não. Aqui é para ser 6, né? O senhor tinha colocado 2. 6. É 6C2. É menos? Menos. Mais. Tá. Porque eu estou querendo saber de onde sai o menos. Mais. Que é do mais ali, né? Tirei o mínimo. É 6. 6C2. Pronto. Aí sim. Viu aí? Não deu nem 1 minuto. Quando se sabe, a primeira... Quando eu fizer mestrado, quando eu me formar, fazer mestrado, doutorado, aí quem sabe a gente chega lá e consegue. Não, e o professor também fez a primeira, gente, que é a mais simplesinha. Ele já colocou a primeira de propósito. Daí vocês veem as outras lá, como é que tá. Não, professor, mas se você quiser fazer aí, continuar, pode ir. Não, mas essa tá de bom coração. Tá, mas então vai fazer até a 8 aí.
as primeiras lá em cima, né? Que são 8 também, se eu não me engano. 16 questões pra gente E fazer. tem mais umas aqui, ó. Ai, senhor. Então vamos fazer isso tudo. Quando tira o mínimo lá, a gente cancela depois, né? Hã? Aqui, quando a gente tira o mínimo lá embaixo, daí o mínimo não usa mais, né? Não, que você tirou o Porque o mínimo. professor já multiplicou direto, Dora. Aham, então eu tô falando assim, depois que tira aqui o mínimo, aí ele não precisa mais aparecer na Ah, é, professor, você cortou ele. Quando você tirou aqui, por exemplo, fez dos dois lados, né? 6, 6. Aí você tirou, aí ficou lá 3y² mais 6c1. Aí no outro lado ficou 2x² mais 6c2. Aí, como aqui no denominador eles são iguais dos dois lados da igualdade, a gente cortou ele, Ok, professor. tá bom? Então, aí vamos parar a gravação agora, para deixar vocês se divertirem um pouco. Já dá até para começar, então hoje, antes de terminar a aula, você já faz um tantão. Vou parar aqui.